Meus irmãos, desde quando o Senhor começou a me dar a palavra que nós vamos ministrar aqui hoje nessa manhã, eu percebi que não seria fácil ministrar aquilo que eu vou pregar hoje. Não é uma palavra dura, não é uma palavra de correção, mas é uma palavra que eu acredito que vai nos levar a conhecer o Senhor. Eu não quero pregar para vocês hoje, gente. Tudo bem para vocês? Eu não quero pregar. Obrigado, Rony. Estamos reunidos como família de fé, estamos reunidos como irmãos. Quero conversar com vocês hoje. Porque alguém pode falar para um pastor assim, olha, um pastor não pode pregar aquilo que ele não vive. Mas o que a gente prega é tão maior do que a gente consegue viver, gente. O que a gente prega é muito grande. Mas é muito grande. Então, meu irmão, como que eu vou viver tudo isso? Vou vivendo pouco a pouco e conhecendo cada vez mais. E olha, conforme o tempo vai passando, nós vamos avançando na presença do Senhor. Eu já trouxe até uma palavra sobre isso, falando de Moisés, orando a Deus, pedindo para o Senhor falou assim, o meu favor vai com vocês. Ele falou, se a tua presença não for conosco, não nos deixe ir. Aí o Senhor falou, então a minha presença vai com vocês também. Aí ele falou, Senhor, então me deixa ver tua glória. A gente vê que Moisés estava avançando na presença, ele queria mais. Isso é natural, meu irmão. Quanto mais nós conhecemos do Cristo e quanto mais nós renunciamos de nós mesmos, mais a gente vai querer experimentar disso. As doses vão aumentando cada vez mais. E olha, meus irmãos, pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, durante a minha trajetória de 34 anos de cristão, um menino que cresceu na igreja, mas cheio de traumas, cheio de problemas, cheio de confusões. Quem olhava para mim assim, na minha adolescência, com tanta confusão na minha mente, nunca diria que eu seria um ministro do Evangelho. Ou talvez até algum outro pudesse, muito espiritual, ver em mim alguém assim, porque desde aquela época eu já recebia palavras do Senhor de que eu seria. Mas talvez é porque as pessoas percebiam que apesar de todas as minhas atrapalhadas, eu era alguém apaixonado por Jesus. E durante a minha trajetória eu tive que vencer muitas coisas. Eu tive que vencer traumas de abuso, de violência, de miséria, de um espírito de miséria. Eu tive que vencer muita coisa. O Senhor foi dando graça dia após dia. Ah, como Deus é bom, gente. Eu não estou conseguindo, não. Irmão, para você que nos visita, a gente é doido, mas não é muito não, viu? A gente está pior hoje, mas geralmente a gente é um pouquinho mais tranquilo. Ai, meu Deus, hoje eu não... De verdade, gente. Tem algo no meu espírito aqui que eu não consigo conter, eu não consigo controlar, mas eu quero que isso, na verdade, edifique a igreja. Eu fui vencendo meus traumas. Pouco a pouco fui vencendo os meus pecados. Um adolescente que tinha recebido influência do mundo e queria ser alguém mulherengo, mas nunca conseguia ficar com ninguém, porque além de querer, não é só querer, tem que conseguir. Eu não conseguia, para a honra e glória do Senhor, hoje eu falo. Não tinha chaveco, nem beleza, não tinha nada. Então não queria, não tinha, mas tinha um pecado em mim que precisava ser vencido. Venci. Graças a Deus nunca fui viciado em conteúdos adultos, essas coisas, mas tive acesso, tive que vencer. Tive que vencer as imoralidades. Tive que vencer a inveja. Tive que vencer a mentira. O Senhor foi nos dando graça. Ultimamente o Senhor vinha falando muito comigo para eu parar com as piadinhas de quinta série.
com os meus amigos. Isso está se tornando cada vez mais raro. Estou vencendo porque a palavra do Senhor diz assim: não seja a vossa língua maliciosa, porque de uma fonte não pode jorrar duas águas, nem água, tem que ser ou água doce ou água amarga, você não pode jorrar maliciosa. Pelo contrário, seja a vossa palavra algo que edifique. Então essas brincadeiras vão se tornando cada vez mais raras. Ainda de vez em quando a gente faz alguma piada, alguma brincadeira para descontrair, mas dentro de um limite agora que eu considero um pouco mais aceitável e com um pouco mais de cuidado. Mas eu confesso para os irmãos que sobre isso que eu vou falar hoje, eu cheguei num teto. Eu fui subindo, né, nesses degraus, eu fui avançando. E agora parece que eu cheguei nesse lugar e bati com a minha cabeça assim, e falei: agora eu não consigo passar daqui. É para mim muito grande o que eu quero ministrar hoje. Eu não sei se eu vou conseguir, de verdade. Eu não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, os irmãos vão me perdoar. Mas, como para mim é algo muito grande, eu não sei se eu dou conta. Eu tenho amigos muito íntimos, que sabem de todas as coisas que eu faço, sabem dos meus pecados, dos meus erros, das minhas fraquezas. E esses meus amigos, às vezes me ouvem falar algumas verdades, ou algumas coisas que eu penso que podem ser verdade. E eu falo com eles para tentar, muitas vezes, conferir se o que eu estou pensando é muita viagem ou não. Tem coisa que eu não tenho coragem de falar para esses amigos, eu só consigo falar para a Pri, minha esposa. E tem coisas que eu não tenho coragem de falar nem para a Pri. Porque eu penso em coisas sobre o Evangelho que eu falo assim: isso aqui, eu acho que ninguém é capaz de discutir isso comigo, porque é muito grande. Ninguém é capaz de debater isso aqui comigo, porque isso aqui é muito grande. Ninguém que eu conheça. E não porque eu seja maior, porque eu olho para isso e eu fico pensando também: nem eu sou capaz de debater isso. Essa que é a verdade, vocês estão entendendo? Esse ninguém me inclui. Eu não sou capaz de debater isso. E o Senhor começou a mexer muito no meu espírito já no final de semana passado sobre isso. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter que enfrentar essa verdade bíblica aqui. Mas no sábado, o Vitor trouxe uma palavra aqui, lendo um texto base em Lucas 12. E lá no verso 31 em diante, se alguém puder me ajudar. Lucas 12, 31. Quando eu li Lucas 12, 31, eu fiquei relutando contra isso. Eu falei: Senhor, eu não quero olhar para esse versículo porque eu não consigo viver ele ainda. A gente está conversando só, gente, tá bom? Hoje não tem pregação não, hoje não tem um pregador, hoje só tem seu irmão de fé aqui, desabafando. Não estou derramando a minha alma aqui, é diferente, eu não estou mostrando feridas aqui para vocês. Quero mostrar para vocês aquilo que para nós, porque eu acredito que não é só para mim uma luta isso, mas é para todos nós. Lucas 12, 31 diz assim: portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus.
Tem alguém aqui junto comigo que está querendo ser cada vez mais parecido com a Bíblia? Glória a Deus por isso. Agora, não é pesado isso? Será que nós não somos aquele jovem rico, gente? Ou aquele homem rico, cada evangelista fala de um jeito? Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para conhecer esse lugar? Para conhecer o Senhor? Jesus fala para ele assim, você conhece os mandamentos? Eu acredito que o Senhor já sabia qual era a resposta. E aquele homem falou assim, sim Senhor, eu conheço os mandamentos e obedeço todos eles desde a minha adolescência. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma de teu próximo. Eu obedeço todos. E aí o Senhor Jesus falou para ele assim, então tá, agora não tenho mais o que te pedir. O que eu posso te pedir é o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ah, meu irmão, eu não consigo olhar para o Evangelho sem a carga de renúncia que ele pede. Pelo menos um pouco de renúncia, nós vamos renunciar. E eu disse aqui que eu já tive que renunciar a muitas coisas para conhecer Jesus. Mas são pecados. São coisas ilícitas. E eu vou falar uma coisa para vocês, é muito mais fácil renunciar coisas ilícitas do que coisas lícitas. Porque ter não é pecado. Minha mente vai até mais longe do que isso, para falar a verdade. Mas quando eu olho para o Senhor falando assim, você quer conhecer Jesus? Você quer ter vida eterna? Você quer acessar este lugar? Solta tudo que você tem e me segue. Aqueles homens que quando ele passava, os enfermos eram lançados na sombra daqueles homens para que a sombra deles pudessem curar pessoas. Deixaram tudo. Alguns de nós podemos dizer assim, eu deixei tudo, mas a gente nem tinha nada. Não deixamos nada, na verdade, né? A nossa vida já era falida sem o Senhor. Eu não posso dizer que eu deixei alguma coisa, não tenho nada. Mas Pedro estava numa angústia. Precisava pescar para pagar suas contas, estava correndo atrás de dinheiro. Correndo atrás de recurso, Lucas capítulo 5. A Bíblia não fala que ele estava correndo porque precisava de pagar a conta, mas eu tenho certeza que sim. Era um homem comum, como todos nós aqui. Aí o Senhor vem, pega aquela vida de Pedro, que parecia um fracasso naquela noite, não tinha pescado nada. Aí o Senhor fala assim, Pedro, vai lá, lança a rede. Pedro foi, lançou a rede. Ainda com algumas objeções, falou, olha, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, o senhor pelo jeito não entende muito de pesca, é filho de carpinteiro, seu pai não ensinou esse tipo de coisa. Quem entende de pesca aqui entre nós sou eu. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou fazer. E ele nem sequer conhecia o Cristo, só conhecia Jesus. Pedro não conhecia o Cristo até esse momento. Mas porque o Senhor está pedindo, eu vou fazer. Pedro foi lá, lançou a rede. Pegou uma quantidade tão grande de peixes que o seu barco sozinho não deu conta. Aí o que Jesus fez? Encheu o barco de Pedro de peixe para falar para ele assim, agora deixa tudo e me segue. A gente pega a pesca maravilhosa e fala assim, oh, que bênção, a fartura, a abundância, a vitória do Senhor nos alcançou. Aí ele fala assim, agora que eu te dei tudo isso, deixa. Pedro não tinha o que renunciar antes, não tinha nada. Mas depois com o barco cheio tinha o que renunciar. Renunciar coisa alguma é bem mais fácil. Não há nada nisso. Renunciar muitas coisas é bem mais difícil. Depois que o Vitor pregou e eu olhei para esses versículos e eu fiquei combatendo no meu espírito e até negligenciando e falando com Deus, eu falei, Senhor, eu não quero olhar para esses versículos, Senhor, eu não quero, porque esses versículos eu não consigo viver eles.
Eu não quero olhar porque me dá, de verdade, estou abrindo o coração para a gente estar de novo aqui, entre amigos íntimos para conversar. Eu fico com raiva de olhar para um versículo desse e falar assim, meu Deus, de mim, não do versículo, tá? Com raiva de mim, falar assim, Senhor, porque eu não consigo viver isso. É uma verdade bíblica que está aqui clara para a gente, se mostrando literalmente com muita facilidade de interpretação, mas eu não sei viver isso. Eu não sei por onde, da onde que viria o meu sustento, deixar tudo, não sei. O que eu vou fazer, Senhor, com essa palavra? Essa palavra bateu no meu espírito de novo, final de semana passado, meu irmão, mas você acha que está fazendo efeito em mim faz pouco tempo? Não tem, não. Deve ter mais de 10 anos que eu brigo contra isso. Depois de ter vencido muitas coisas, eu cheguei nesse lugar e falei, epa, achei uma barreira mais alta do que eu posso pular. Talvez seja aí o segredo, né? Não sou eu que pulo, é o Senhor que me joga para o outro lado dela. E aí, para completar a minha situação difícil do final de semana passado, a gente saiu do culto aqui, foi para a mesa almoçar, e a gente, fominha por igreja, por gostar tanto dos irmãos, saímos daqui de novo, falando assim, vamos tomar café agora? E fomos, eu, o Renan, o Vitor, a Vitória e a Amanda. A Pri tinha levado a Melissa para um aniversário, não esteve comigo nesse momento. E aí o Renan inventou, a gente foi no Danitz, ali na 9 de julho, o Renan inventou de confessar pecado para a gente. E aí a mesa virou uma choradeira danada, porque o pecado do Renan era esse, e você confessou para a gente, eu já confesso para todo mundo, tá, Renan? E não estava sabendo lidar com o seu dinheiro, com a sua profissão, com a sua carreira profissional e com as coisas do Senhor ao mesmo tempo. E estava se perdendo na busca pelo dinheiro. Só que não era uma luta só dele. Todo mundo na mesa entrou em crise junto. E aí no Dani estava abrindo uma igreja lá quase, que todo mundo chorando na mesa, de olho fechado e orando e clamando ao Senhor, pedindo misericórdia para Ele nos ensinar essas coisas. E todo mundo com um problema que a gente não conseguia resolver. E está até agora com esse problema aqui. E agora eu estou dividindo para vocês, para todo mundo sair daqui com um problema cada um. Em nome de Jesus, você vai sair daqui com esse problema também. Não vou sofrer isso sozinho não. Todo mundo vai sair daqui com essa BO. Vai olhar para essa palavra agora, você nunca mais vai olhar para ela do mesmo jeito. Se aquele que quiser me seguir não for capaz de deixar todas as coisas por mim... essas coisas é difícil demais, gente. Não é digno de mim. Aí naquele momento, Deus me deu uma palavra na mesa, assim que o Renan falou o problema dele, depois aí a gente começou a confessar o nosso pecado também, cada um falou o seu, a Vicky já contou o dela, que ela já estava se perdendo na carreira acadêmica dela, indo para uma vertente que dava mais dinheiro do que cumprir propósito, estava desviada também. A Amanda também chorando, que não falou nada, mas só conseguia chorar. Eu estou desviado faz tempo. Na verdade que nunca entrei nesse caminho, então nunca me desviei dele porque não cheguei. Daí o Vitor também, um cara bom de ganhar dinheiro, sabe trabalhar. Deus deu dons para ele, tudo errado também. Chorando, falando, não era isso. Aí o Senhor me mostrou Eclesiastes 2:11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade. E correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão escreveu 3 livros. Salomão escreveu Cantares na sua juventude. Por isso fala daquela paixão dele por uma mulher. Salomão escreveu Provérbios na meia-idade. E no lugar de maior maturidade de Salomão, ele escreveu Eclesiastes. Aí você vê o homem mais sábio da terra, escrevendo no final da vida dele, depois de ter construído um aqueduto lá de Siloé, o primeiro templo de Jerusalém, ter edificado cidades no deserto,
Você acha que Dubai é algo maravilhoso? Salomão já tinha feito, meu irmão. Um homem que se vestiu de ouro da cabeça aos pés. Um homem que escreveu obras literárias que influenciam o mundo, mais da metade do mundo hoje, até hoje. Obras literárias que influenciam o islamismo, o cristianismo, o judaísmo. Esse cara, depois de ter feito tudo isso, e ser considerado e dito pelo próprio Deus, que é o homem mais sábio do mundo, chegou no final da vida dele e falou assim: olhei para trás e vi que tudo o que eu fiz de nada se aproveita. Isso te deixa preocupado, meu irmão? Ou eu, de novo, já que se vocês são meus amigos íntimos, eu estou viajando demais, gente, ou não? É piração da minha cabeça isso, gente? É uma crise só comigo isso aqui? Um homem que fez frotas mercantes pelos mares, acordos com os outros reis, homem com notoriedade diante de todos os reinos do mundo daquela época, olha para o final da sua vida para trás e fala assim: de tudo o que eu fiz, nada tem proveito. Meu irmão, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você já imaginou que você pode estar a vida toda nessa terra fazendo um bolo de baunilha para entregar para Deus quando você chegar no céu e Ele falar assim: eu queria de chocolate? Você já parou para pensar nisso, gente? Você vai sair daqui em crise hoje, meu irmão. Hoje você vai sair daqui com esse problema. Eu estou falando para vocês vão sair daqui com um problema hoje. Eu fico pensando sempre, talvez eu esteja a vida toda fazendo um bolo de baunilha para chegar no céu e Deus falar assim: filho, de você eu queria um de chocolate. Tem a ver com a vocação de cada um. Tem a ver com o que cada um foi chamado para fazer. E muitas vezes, na saga e na busca de ganhar o mundo, a gente perde a alma. De que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? A gente usava isso para evangelização, né? Um homem que evangeliza muita gente e acaba se perdendo e não acessa o reino. Mas sabe o que fala alma? A alma são as emoções. Então de que adianta eu ficar gastando a minha vida toda atrás de coisa, para chegar no final da minha vida e olhar para a minha alma, ela está abatida dentro de mim, porque ela não conseguiu conquistar nada que é proveitoso. Daí eu olho para trás e eu não tenho contentamento nenhum naquilo que eu fiz. E sabe por que as pessoas estão malucas lá fora hoje, gente? Porque não tem contentamento em nada. Porque não vão encontrar contentamento em coisa alguma, porque contentamento de verdade, pleno, completo, em quem que a gente acha? No Senhor. Só que as pessoas estão apostando na sexualidade, as pessoas estão apostando no dinheiro, as pessoas estão apostando nas riquezas, as pessoas estão apostando no carro novo, as pessoas estão apostando na viagem que ainda não fez, as pessoas estão apostando no filho que ainda não teve, as pessoas estão apostando nas coisas que ainda... Gente, tudo isso é lícito, não algumas delas, né? Que eu falei aqui, tem muita coisa que é lícita. E que talvez o Senhor não tenha te cobrado, e que você pode desfrutar delas, não estou dizendo isso. Mas buscar contentamento nelas é ilícito, buscar contentamento em coisa está errado. Por que que apesar de você ter tudo o que você precisa, por que que apesar de nós termos tudo o que nós precisamos, nós estamos descontentes? Porque nós não estamos no Senhor. Aí abre o armário, tem mais de 200 pares de sapato, parece uma centopeia. Precisar mesmo, precisa de 2, 3 pares. Mas a gente precisa socorrer a nossa alma com compra. Precisa socorrer a nossa alma com alguma coisa. Por quê? Porque está buscando contentamento. Mas, meu irmão, só tem um caminho para chegar nesse lugar. E aí quando você chega, você fica igual o apóstolo Paulo, preso no final de uma vida, velho, sem nada, não tem nenhuma capa para se cobrir, e ele fala assim para a igreja: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então você olha aquele homem preso num lugar, eu falo para vocês imaginarem quando eu falo dele aqui, imagina um senhor já preso num sistema carcerário antigo, deficitário, problemático, e esse homem falando para a igreja: alegrem-se. É difícil, não é, gente?
Aí Paulo estava contente, diferente de Salomão. Salomão fez tudo o que fez, olhou para trás e falou assim, nada se aproveita. Paulo chegou lá no final, olhou para tudo que fez e falou assim, eu corri a carreira. Eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. Então agora eu coloco numa balança, o que é mais proveitoso? Buscar o reino ou buscar as coisas? Agora vamos explicar aqui, porque também não quero confusão. Buscar o reino de Deus é vir para a igreja, gente? Ainda bem que todo mundo já sabe, né? Glória a Deus, porque por muito tempo todo mundo falava que era uma desculpa para a gente ir para a igreja todo culto para poder encher a igreja. Então para encher a igreja no domingo eu precisava que todo mundo soubesse que é melhor vir para a igreja, que as outras coisas serão acrescentadas. Então glória a Deus que isso aí já não existe mais entre nós, porque reino de Deus não é igreja. Igreja é parte do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se a gente quiser saber o que é o reino. Agora eu tenho dois caras então, um que fez de tudo para essa terra e um que fez de tudo para o céu. Chegou no final, o que fez para a terra falou assim, nada se aproveita. Estou indo embora, a morte vai chegar para mim, e tudo que eu tenho nada se aproveita. Enquanto o outro que não tinha nada na terra, falou assim, cheguei lá. Oh, eu venci. Comemorando que não tinha nada. Pastor, voto de pobreza hoje na igreja? Não. Meu irmão, a gente não é capaz de entrar nesse assunto não. Quero só falar de renúncia hoje. Porque pode ser que o Senhor realmente não nos peça para deixar tudo. Mas agora eu quero que essa pergunta mexa com você. E se Ele pedir, você é capaz de soltar? E se Jesus aparecesse hoje e falar assim, gente, aqui ó, no culto, eu dou o microfone para ele, ele vem, ó pessoal, vem cá. Onde tem apartamento próprio? Tem carro? Anderson tem carro? Joana tem loja, né, Joana? Brechó, tá certo. Claudião, você tem casa própria? Beleza, vamos vender tudo? Pastor Daniel, que eu estaria aí ouvindo o Senhor falar também. Quer vender o carro, a casa? Vamos lá? Bora lá, gente, todo mundo vendendo tudo e vamos seguir. Vamos andar por aí sem saber o que vai acontecer. Pode ser que o Senhor não tenha nos pedido, mas agora eu quero falar uma coisa para você. Se você não é capaz de soltar quando Ele faz esse convite, meu irmão, porque eu mesmo não sei se eu sou. E se eu não sou capaz de soltar, eu não me converti. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, quando chegou lá no final, Jesus falou assim, Pedro, quando você se converter, vão levar para você para um lugar que você não quer, vão pegar na sua mão, levar você para um lugar que você não quer ir, vão colocar uma roupa em você que você não quer vestir. E detalhe, viu gente? A gente vai vender as nossas coisas quando Jesus nos chamar, não para pôr num gasofilácio para ter a igreja aberta não. Que é para andar por aí, para dar para os pobres o dinheiro que a gente conseguir. Então ninguém vai ter interesse em nada, né? Ninguém vai sair ganhando. Não tem pastor colocando dinheiro no bolso, tem nada. Glória a Deus. Olha que bênção que vai ser. Eu orei ao Senhor esses tempos atrás pedindo a Ele, não me dê nada que eu não possa soltar. Eu acho que isso denuncia o meu coração, porque de lá para cá meu patrimônio não cresceu também. Continuo com o mesmo carro naquela oração, eu continuo com a mesma casa, no mesmo estado, inacabada. Talvez seja porque se o Senhor me der, eu não sou capaz de soltar ainda. O salmista, ou em Provérbios, eu não lembro, mas está na Bíblia. Alguém escreveu na Bíblia assim, Senhor, não me dê demais para que eu não me perca, nem de menos para que eu tenha que pedir. Me dê numa medida que eu consiga sobreviver e que não me desvie do Senhor. Não tem nada de errado em ter, mas se você não consegue lidar com o que você tem, e não é capaz de soltar se o Senhor pedir, então é melhor pedir que Ele nem dê para você. Glória a Deus. Então talvez o meu coração ainda esteja apegado e eu acho que eu nem sou. Porque eu sou alguém que deliberadamente entrega o dinheiro para quem precisa, entrega o dinheiro na igreja.
Se eu vejo uma necessidade, uma demanda, eu vou lá e tento preencher. Deixo as minhas coisas em segundo plano. Conserto primeiro as coisas da igreja, depois as de casa. Acho que sou desprendido. Quando vai ver, na verdade, o Senhor está me mostrando que como Ele não fiz acumular nada, talvez seja porque eu não sou capaz de soltar nada do que Ele me der. Vocês são meus amigos, gente, para continuar comigo aqui? Vocês não vão embora da igreja domingo que vem, ninguém vai vir mais. Falar assim, não, o pastor está desviado mesmo, não tem jeito mais. Pelo que nós estamos vivendo? Por uma carreira profissional? Por dinheiro? Por bênçãos? Se eu estiver correndo atrás das coisas, tem alguma coisa errada. Eu corro para Cristo. As bênçãos do Senhor virão e me alcançarão. Quem corre atrás de mim são as bênçãos do Senhor, mas depois que eu já corri para Cristo, amém? Eu corro para Ele. Se Ele quiser derramar bênçãos na minha vida, aí eu vivo as bênçãos. Glória a Deus. Será que eu posso estar vivendo por coisa alguma também? Então Deus pode falar com você aqui agora. Porque eu não sou assim, eu sou agitado, estou envolvido com um montão de coisa. Mas tem gente que não tem nenhum tipo de... Vou usar a palavra ambição. No melhor sentido da palavra ambição ainda. Tá? Não no sentido de ganância. Mas não tem ambição nenhuma. Não tem, às vezes, uma vontade de levar um filho para passear num cinema, então eu vou falar assim, eu vou fazer de tudo para não fazer nada. Isso também está errado. Está correndo pelo quê? Está correndo por coisa alguma? Está correndo errado também. Conheço gente assim. Gente madura, adulta. Eu conheço uma pessoa, tem 45 anos. E a mãe dela, que é uma senhora, vai para o roçado lá, num sítiozinho, vai mexer com a terra, vai trabalhar lá para cuidar da terrinha dela, aposentada e tal. Se essa mulher não voltar, ela não faz almoço e morre de fome lá sentada. 45 anos espera a mãe voltar para poder fazer o almoço para ela. É uma pessoa que não tem ambição nenhuma também. Está correndo por nada, está errado, porque isso aqui não é renúncia, aí é preguiça. E aí a gente trata os outros pecados como se fossem pecados maiores. E parece que o preguiçoso é um pecado um pouquinho mais de estimação, a gente brinca com ele, tá tudo bem, o preguiçoso ele é como a porta que fica rodando na cama, o preguiçoso em sua cama é como a porta que fica rodando em torno da sua dobradiça, fica lá parmediano assim ó, empanando na cama, vira para lá, vira para cá porque não quer levantar. Se eu não correr por coisa alguma também está errado, não é renúncia, é preguiça. Então eu nem vou correr atrás de bênção, nem atrás de coisa, e também não vou ficar sem correr atrás de nada, porque isso também está errado. Eu vou correr atrás do Cristo. Pelo menos é o que eu devo fazer. Pregando alguma heresia aqui, gente, ou não? Alguém acha que eu estou pregando alguma heresia? Eu falei para vocês, pode levantar a mão, me para, me segura, porque eu estou abrindo meu coração hoje. Eu falei que não seria dura a palavra, né, Cláudio? Eu acho que foi a pior de todas que eu já preguei aqui hoje. Não é dura não é não. Bateu com eucalipto hoje, não bateu de chicote, bateu de caibro. É verdade, Cláudio. Bateu em mim primeiro. 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31. Não quer dizer que depois de terminar essa palavra, nós vamos sair daqui sabendo tudo que a gente deve fazer para viver de acordo com a Bíblia, mas eu tenho certeza que pelo menos mexer com a gente essa palavra vai. Para fazer a gente ficar pensando um montão de coisa até que a gente vá aos poucos acessando alguns lugares em Deus, amém? Pelo menos isso. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu disse que a gente não vai ficar correndo atrás de bênção, mas a gente vai correr atrás do Cristo.
Em 1 Coríntios, eu nem sei por que motivo que esse versículo está aqui também, para falar a verdade. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Hoje não tem pregação. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se eu estou fazendo alguma... E agora entendi por que está aqui. Se eu estou fazendo alguma coisa que não seja exclusivamente para o Senhor, na verdade ela tem que ser. E quando a gente separou o que é secular e o que é santo, a gente errou. E é por isso que hoje não tem artista cristão fazendo música para o mundo. Vocês já perceberam o quanto que está difícil servir o mundo? Nem está difícil ser crente hoje, porque está pior ser do mundo. As músicas são horríveis. Dos anos 2000 para frente, não precisava nem ter feito nenhuma delas. Tem uma que presta. Antes ainda tinha uns caras bons aí que tinham uma voz potente, uns caras que eram afinadinhos. Você escuta, chega até a arrepiar. Você tem um Chitãozinho Chororó, você tem as músicas bem elaboradas com a letra. Quem gostava do rock tinha lá um Legião Urbana, que tinha... Hoje em dia, pelo amor de Deus, é sofrência. Você acha que eu ouvi sofrência, funk? Está horrível de servir o mundo. Então a gente separou o que é secular e separou o que é santo. Só que agora a gente não consegue colocar o santo no secular. E agora se alguém falasse aqui na nossa igreja, eu sou artista, eu quero fazer música para o mundo. Aí a gente fala assim, misericórdia, se você receber esse dom, você tem que cantar na igreja. Não. Se o Senhor te deu a graça de compor música, de cantar bem, de tocar bem, vai fazer música para o mundo. Pelo menos você melhora um pouco o nível. E você santifica esse setor da sociedade. Então você é engenheiro, você é médico, você é advogado, você é empresário, você é recepcionista, você é faxineira, você é vendedor. Quer comais, quer bebais, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Agora então, em tudo que eu fizer, eu faço para a glória do Senhor. Então eu não separo mais o que esse aqui é o meu trabalho secular, esse aqui é o meu trabalho santo, esse aqui é o meu trabalho na igreja, esse aqui é o meu trabalho para mim. Então agora eu vou criar uma confusão. E se uma parte do que eu faço não é para o Senhor, por que é para mim? Não é para mim, é para o Senhor também. Se você é médico para o Senhor. Se você é engenheiro para o Senhor. Se você é aposentado para o Senhor. Psicóloga para o Senhor. Farmacêutica para o Senhor. Vendedor para o Senhor. Glória a Deus. Em tudo que nós fizermos, temos que fazer para a glória do Senhor. Filipenses, capítulo 3, verso 4. Paulo falando sobre o seu próprio currículo. Bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, como cocô, como fezes, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos junto com ele depois.
E não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Um pouco gripado também. Paulo conta o currículo dele, depois ele fala assim: considero tudo isso como perda. Olha aqui meu currículo. Isso, aquilo outro, tá? Olha o tanto de coisa que eu conquistei. Olha aqui as minhas obras. Eu considero tudo como esterco. Tudo como refúgio. Paulo foi um homem que acessou o terceiro céu. Meu irmão, nós não vimos o que esse homem viu. Nenhum de nós aqui viu o que ele viu. Alguém aqui já foi para o terceiro céu? Gostaríamos, né, irmão? Quem nos dera, né? Eu já busquei isso também, viu? Eu tenho essas piras, assim, de vir na Bíblia e falar assim: se ele pode, eu também posso. E nenhum de nós viu o que Paulo viu. Mas, por ele ter visto a grandiosidade da glória de Deus, ele fala assim: tudo isso que eu era, não vale nada. Talvez, eu vou falar de novo, talvez a gente esteja fazendo um bolo de baunilha, chegando no céu ele queria de chocolate. Glória a Deus. Se a gente não corre atrás de coisas, a gente está correndo atrás do Senhor. Agora, como que eu estou correndo atrás do Senhor? Qual que é o meu empenho? Porque ainda que eu não renuncie todas as outras coisas, eu digo para vocês que a nossa busca pelo Senhor tem sido bem, acho que para baixo de medíocre. Estou falando de mim, tá? Não conheço a vida dos irmãos, o quanto vocês buscam a Deus. A minha está para baixo de medíocre. Perto do que eu sei que eu poderia buscar o Senhor, e estou distraído com muitas coisas. E aí o que Paulo fala sobre correr atrás de Cristo? Ele fala lá em 1 Coríntios, acho que no capítulo 9, verso 24. Vocês não sabem que todos que correm no estádio correm para alcançar um prêmio? Somente um alcança o prêmio? Qual que é? O que se esforça mais. Correi de maneira a alcançar o prêmio. Porque eu submeto o meu corpo a treinamentos severos e faço dele meu escravo. Paulo falando. E eu não esmurro como um boxeador esmurra o vento, mas eu estou golpeando em coisa sólida. Salomão correu atrás do vento. Não foi? Ele não falou, tudo que eu fiz foi correr atrás do vento? Paulo fala assim, eu não estou golpeando como quem golpeia o vento. Mas eu estou golpeando numa coisa sólida. Obrigado. Eu estou golpeando uma coisa sólida. Eu não corro como quem não vai alcançar. Eu prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Quem está em crise agora? Tem alguém em crise aqui ou não? Glória a Deus. Se alguns de vocês ainda não estão, eu oro para que entrem. Ai, conversa. É verdade, para que vocês acessem lugares novos do Senhor.
Não tem prazer maior do que conhecer o Senhor. Confia nisso, meu irmão. Você pode sair daqui em crise para conhecer o Senhor. A boa pregação não é aquela que faz a gente sair feliz com o pregador, mas é aquela que faz a gente sair triste com a gente mesmo. Porque a tristeza, segundo o mundo, produz morte, mas a tristeza que vem de Deus produz arrependimento. 1 Coríntios ou 2 Coríntios, capítulo 7, você vai achar isso lá. A tristeza que vem de Deus produz arrependimento para mudança de vida. Então pega hoje essa palavra, meu irmão, leva esse problema para sua casa, vai orar, vai buscar o Senhor, vai resolver esse problema com Ele agora, porque agora eu não estou sozinho nessa empreitada. Mexi com todos os meus amigos e trouxe um problema para todo mundo agora. Glória a Deus. Os que falam que não, né? Mas glória a Deus nada, eu estava bem quando cheguei. Agora sair da igreja assim, pois é, meu irmão. Fazer o quê? Aqui a gente não tem uma palavra de vitória assim para te dar, para você vencer no mundo. A gente tem uma palavra de vitória para você vencer o mundo. Tem diferença aí, tá bom? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso mestre não construiu nada para si. O lugar onde ele foi enterrado, a sepultura que ele morreu, que foi enterrado, não era dele. Não tinha nem onde cair morto, como diz o ditado, né? Mas Ele construiu o reino dentro de mim e dentro de você, meu irmão. Porque em Lucas capítulo 17, verso 21, está escrito assim: onde, pois, estará o reino, Jesus? Ele fala assim: um dia chegará o tempo que todos perguntarão: o reino do Senhor, o Senhor está aqui? Está lá? Está onde? Não se enganem, o reino de Deus está dentro de cada um de vocês.